E aí, galera do Medo, estamos aqui com o Renan Bernardo, autor do livro A Sala do Tempo, e vamos dissecá-lo com perguntas. Primeiro, como começou o interesse pela literatura, Renan? E quando surgiu a decisão de escrever um livro? Boa noite, Nivaldo. Boa noite, pessoal da Trilha do Medo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar da entrevista. Queria falar que eu acho muito legal o seu site. É uma iniciativa muito boa para um gênero que ainda tem um espaço bem reduzido aqui no Brasil, se comparado com os Estados Unidos ou Europa. Bom, eu comecei a escrever ainda pequeno e, na verdade, eu escrevia histórias em quadrinho. Eu fazia uma história chamada Homem Mosquito. Era tipo uma história baseada no Homem-Aranha, que era um gibi que eu lia muito. Aí eu escrevi junto com um amigo. Ele fazia o Homem-Lagarto, eu fazia o Homem-Mosquito. É, Aí, com o tempo, eu fui fazendo contos. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu escrevia uns contos de terror, bem estranhos, assim, coisa de cabeça de criança mesmo. É, Aí, depois de um tempo, eu acabei parando de escrever. Fiquei um bom tempo parado, assim. Fazia algumas coisas soltas aqui e ali, mas acabei perdendo o hábito. Aí, lá para 2011, eu retomei a escrita, né, o hábito de escrever. 2011, final de 2011, início de 2012. Comecei escrevendo contos de ficção científica. Comecei com uma história, depois uma história maior de ficção científica, que originou um livro que eu nunca publiquei e não pretendo publicar, por enquanto. E depois eu já comecei já com outras ideias, como a da Sala do Tempo. E por que você escolheu esse gênero literário? Essa resposta é bem fácil. Eu tenho aqui em casa praticamente metade, não sei se um pouco menos, talvez um pouco mais, da coleção do Stephen King. Ele é uma grande influência para mim. As histórias dele para mim são incríveis, óbvio que tem seus altos e baixos, mas o Stephen King para mim é um dos melhores escritores do gênero. Bom, aproveitando que você meio que respondeu uma outra pergunta, quais são seus autores favoritos, além de Stephen King? Então, além do King, eu gosto muito do Tolkien, que foi um dos que me influenciou muito a escrever. Acho que Senhor dos Anéis foi um dos primeiros livros de fantasia que eu li. Eu gosto do Asimov, do Frank Herbert, do Duna. Tô conhecendo agora o George Martin. Gosto do Edgar Allan Poe, claro. Só que confesso que eu não conheço tanta coisa dele, mas o que eu conheço eu gosto. E entre os autores nacionais, eu gostaria de mencionar Wilson Gonçalves e Janaína Pim, que são dois autores excelentes. E de onde surgiu a ideia de uma sala do tempo? Cara, apesar de muitos falarem que foi do Dragon Ball Z, que tem uma sala com esse nome, que tem os efeitos parecidos, a ideia não veio de lá. É, Até porque eu não lembrava que essa sala existia até as pessoas me lembrarem. Eu assisti o Dragon Ball Z quando eu era menor, só que eu realmente não lembrava. Talvez estivesse no meu subconsciente. Mas a ideia veio de um dia que acho que eu tava na rua, andando, e eu comecei a pensar que tipo que tipo de ações as pessoas fariam se tivessem uma sala que impedisse que o tempo do lado de fora passasse. Aí eu comecei a pensar naquelas histórias bobas, a pessoa passaria o tempo, sei lá, jogando videogame, ou terminando um projeto, fazendo um trabalho. Mas aí depois eu pensei que muita gente ia usar a sala para coisas malignas, e querer fazer mal, querer enriquecer às custas dos outros. E a partir daí eu fui desenvolvendo a ideia e acabei chegando na história do Jonas. E por que sorvetes? É algum ódio repreendido ou um trauma? Muita gente me perguntou isso no Wattpad, quando eu publiquei a história primeiro. Muita gente falava que eu odiava sorvete, que eu devia ser o cara que tinha algum trauma. Mas não, na verdade eu adoro sorvete. E assim, foi só uma ideia que eu tive de fazer um vilão sorveteiro. Colocar um. É uma ideia que eu acho muito boa, que é colocar coisas banais do cotidiano como não sendo tão triviais, como sendo
elementos que possam causar terror, que possam causar medo. E como está sendo a aceitação do público? Tá sendo bastante boa. Eu já tinha um público no Wattpad, já tive mais de 100 mil leituras lá. É, o pessoal falava bastante para publicar em versão impressa. Tem gente que pede por continuação. Então está sendo uma aceitação muito boa. O pessoal dá maior apoio. Tem muita gente que não tinha lido antes, que está lendo agora. Quanto tempo levou para finalizar o livro? Olha, levou cerca de uns 4 meses para escrever todas as partes, mas teve mais um tempo de revisão que provavelmente no total deve ter durado uns 3 meses ou talvez até 4 também. E como foi feito a capa? Você participou da escolha da arte, na hora da produção, do design? Olha, eu não participei diretamente da produção da capa, mas eu dei a ideia dos elementos, dei a ideia das cores que eu queria, do tipo de tonalidade, dos sentimentos que eu queria passar pro leitor. E depois que veio a primeira versão, eu também retornei para a editora pedindo alguns ajustes e foi isso. Bom, eu separei algumas dúvidas e curiosidades a respeito da história do seu livro. E caso alguém não leu o livro, agora a partir de agora vai ter alguns spoilers da história. E a primeira pergunta é: se eu deixar um bebê na sala do tempo e sair, e depois de um tempo eu abrir a porta, o que vai acontecer? Olha, na primeira versão da sala não vai acontecer nada. O, o bebê estaria na mesma idade, porque a primeira versão, o que acontece? É, o bebê está dentro da sala e o tempo do lado de fora não passa, mas para ele o tempo passa normalmente. Mas a partir do capítulo 2, não sei se você lembra, mas o senhor Sorvetão ele quis começar a fazer alguns truques com a sala, que ele chamou de inverter sala, e a partir daí ele mais ou menos escolhia o que acontecia, ele manipulava o que a sala ia causar em quem estivesse dentro dela. Então eu suponho que depois de ele ter feito isso, poderia acontecer todo tipo de coisa com o bebê. Ele poderia sair de lá velho, que foi mais ou menos uma das coisas que aconteceu com as crianças, com os jovens no capítulo 4, Cidade Fantasma, que elas saíram de lá bem mais velhas. Se alguém ficar dias na sala e uma outra pessoa entrar, essa pessoa ainda vai estar na sala? Olha, eu vou ficar te devendo essa pergunta, porque essa pergunta é um pouco paradoxal. Eu confesso que eu não sei dizer o que aconteceria. A princípio, a sala fica sempre trancada quando tem alguém do lado de dentro. Aquela história da viagem no tempo, né? Quando você começa a pensar muito na viagem no tempo, sua cabeça começa a dar um nó. Então eu acho que cai, né, nesse mesmo aspecto. O Júnior aqui assiste Doctor Who e ele falou que te entende. O Padre João, ele comenta sobre um livro. Seria o seu livro, A Sala do Tempo? Não, o livro que o Padre João fala é a Bíblia. Isso é dito de forma bem sutil, propositalmente, numa parte em que a Bianca encontra uma página de livro chamuscado no chão com as bordas queimadas e tem um trecho da Bíblia lá. Porque a criança, entre aspas, no avião estava nua. Eu fiquei meio em choque nessa hora. Então, no início, ela era uma criança que estava com roupa. Depois, ela não era mais uma criança, porque a sala do tempo que tinha dentro do avião fez o tempo passar e essa pessoa virou um adulto e como ela tinha roupas de criança, a roupa rasgou. E para finalizar, pretende escrever mais livros de terror? E podemos esperar uma continuação da Sala do Tempo? Livro de terror, com certeza. Inclusive, tem um conto meu de terror
Os Exercícios de Constantino é o nome do conto, que está disponível no Wattpad, que é sobre um dono de academia aficionado por história medieval, que eu não vou entrar em detalhes, mas digamos que ele é uma pessoa bem peculiar. E quanto à continuação da Sala do Tempo, eu não planejei nada por enquanto. E você quer mandar um recado pra galera do medo? Queria te agradecer pela entrevista, queria te parabenizar também pelo site, é um site excelente sobre o gênero do terror. Queria falar para o pessoal que quiser adquirir a Sala do Tempo para entrar em www.editoramadrepérola.com/, a Sala do Tempo. Lá você pode adquirir o livro, está com frete grátis para o Brasil todo. Você também pode procurar a página da sala no Facebook. Se você jogar lá a Sala do Tempo, você já encontra. Também estou no Twitter e estou no Wattpad e também tem contos meus na Amazon. Obrigado, Renan, pela entrevista e parabéns pelo ótimo trabalho. Nós sabemos que o gênero terror é bem difícil de ser aceito assim com facilidade, ainda mais no Brasil. E você foi corajoso e teve um ótimo resultado. Valeu, Nivaldo. Um grande abraço para você.